Oi, gente. Bom, eu tô aqui para fazer o relato de parto do meu segundo bebê, que foi um menino. E assim como eu fiz no outro vídeo, eu quero falar um pouquinho como foi a gestação. Então, a gestação dele foi muito tranquila em alguns aspectos, né, comparado a algumas mulheres que passam muito mal. Assim, o diferente da minha primeira gestação foi que eu senti mais enjoo. Então, ali nos 3 primeiros meses eu senti um pouco de enjoo, mas também não era nada muito forte, era só pela manhã e só se eu tomasse leite, comesse algumas coisas específicas. Mas tirando essa parte da manhã, esse incômodo inicial de manhã, eu passava o restante do dia bem. Então não foi um enjoo intenso. E o outro sintoma que eu tive foi, na verdade, assim, em relação ao calor, né? Nessa segunda gestação, diferente da primeira, o ano que a minha primeira filha nasceu foi um ano inteiro assim frio. E agora do meu filho, eu engravidei dele em agosto, então eu peguei o período de agosto até abril do outro ano. E aí foi um ano muito quente, então o final do ano, né, a primavera, indo pro verão, tava muito quente. E aí eu tive bastante queda de pressão. E aí eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu não conseguia nem andar direito. A minha pressão ficava 9 e tudo mais. E eu tava com uma barriga grande, então foi um pouco complicado. Eu tive perto de ter uma diabetes gestacional e também anemia. Mas, no geral, eu estava bem. Só que tinha essa questão da ansiedade, sabe? E diferente da primeira gestação, eu não utilizei nenhuma ferramenta assim, tipo o diário, meditações constantes, ouvir mantra, sabe? Fazer algumas coisas assim nesse sentido para ocupar minha mente. Então, quando chegou assim nessa reta final, eu não investi muito em roupas que eu pudesse me sentir bem, sabe? Que eu acho que fez muita diferença também. Então, assim, eu tenho um bom autocontrole de me aceitar dentro do que dá. Porém, eu não tava me cuidando dentro do que dava, sabe? Então aí eu melhorei, eu acho que eu enxerguei isso e eu passei a me aceitar um pouquinho mais. Com algumas roupas que eu tinha, eu comecei a usar elas de forma meio que diferente, assim, alguns vestidinhos e tudo mais, para eu me sentir bem. E eu acho que isso deu uma boa, um bom gás, né, em relação a essa questão da autoestima. Porém, eu acho que quando foi chegando no final, que a barriga tava enorme, tava muito pesada, tava sentindo muito peso, tava muito difícil de dormir e eu não estava conseguindo trabalhar a minha ansiedade. Eu comecei a ter muita ansiedade desde as 35 semanas e eu não trabalhei essa ansiedade assim, sabe? Eu não foquei em trabalhar ela, sabe? Eu fazia de vez em quando umas orações minha e tudo mais, mas aquela entrega que eu tive em querer focar numa positividade, num mantra e me acalmar e tudo mais que eu tive na primeira gestação, eu não fiz isso, sabe? Eu acho que eu me entreguei a essa ansiedade e até essa questão de ficar reclamando, como realmente é difícil a gravidez, tá complicado. Eu sei que ali, né, eu tinha uma bebê, né, pra cuidar, tinha 2 anos e 4 meses, até menos que isso. Então, né, e uma casa pra cuidar, e uma loja que eu cuidava, e depois eu dei uma pausa. Querendo ou não, acho que o problema não foi nem tanto essa questão da loja, por mais que me consumia, assim, em relação a alguns aspectos emocionais, mas eu acho que foi essa questão de eu não ter focado nessa saúde mental, né, emocional. Querendo ou não, quando eu tava sentindo aquela ansiedade, eu desejei ter o meu filho logo. Então eu comecei a assistir relatos de partos de mães que tiveram bebê com 37 semanas, com 36. E aí eu vi aqueles relatos de parto de 36 semanas, de 37, eu focava naqueles que, tipo assim, deram super certo, sabe? Tanto de gestantes que tiveram o parto com 37 semanas normal, né? Que o filho nasceu super bem, saudável, forte, dentro do peso, quanto de que tiveram cesarianas, que precisaram ter cesarianas por algum motivo e deu tudo certo. Então eu alimentei isso. Eu fiquei desejando que,
se Deus quiser, lógico que se nascer com muita saúde, eu queria que tivesse logo o bebê, queria que ele nascesse logo de 37, sabe? 36 não, mas 37, 36 ainda é considerado prematuro, né? Então, de 37. Só que assim, gente, o ideal é a partir de 38. Mas eu já estava alimentando diante da minha ansiedade que a partir das 37 semanas eu já tivesse o bebê. Eu falei, eu estava já muito pesada e tudo mais. E eu acho que eu comentei no vídeo do relato de parto anterior que eu tenho muito medo de cirurgia, né? Eu tenho um pavor de cirurgia. E uma das questões também que assim, quando você tá ansiosa e você alimenta essa ansiedade com pensamentos negativos, seja ficar reclamando das situações difíceis do momento, quanto também você imaginar situações negativas quando for acontecer o parto, alimentar essas situações negativas. E eu alimentava o meu medo do parto. Quando eu tava com 37 semanas, aí eu já tava com essa ansiedade super forte e eu tava com esse sentimento de que poderia acontecer uma coisa comigo no parto, né? Tinha fundamento esse sentimento? Não. Eu tava bem, eu tava com a pressão boa, eu tava saudável dentro do que eu podia, né? Dentro das situações, mas eu estava assim aflita. Eu acho que, assim, resumindo, eu tava com ausência de fé. Então, aquela fé e aquela entrega que eu tive na primeira gestação, mesmo lidando com tantas coisas externas, eu consegui focar na minha bebê e na minha gestação para ter o melhor. Eu pensei assim, eu tô pedindo para Deus me ajudar, então a minha parte eu tenho que fazer. Então, eu vou me concentrar aqui em pensar positivo, apesar das dificuldades, vou me concentrar em orar, em ouvir mantra, em meditar e me concentrar nas coisas boas, né? E pensar positivo que já deu tudo certo. Agora, na segunda gestação eu não fiz isso. Eu abracei a ansiedade, abracei essa questão de pensar em mim, que eu queria logo pular essa fase desse peso na barriga, né? Eu tava focada muito nessa dificuldade da gestação, né? No final da gestação, que é um peso, que é você não conseguir dormir, enfim. E ainda no meu medo de acontecer alguma coisa comigo no parto. Então eu tava muito focada em mim, sabe? Nesses aspectos eu achei, sabe? Lógico que eu amava o meu bebê, eu prestava muita atenção nele, né? Em relação a ele mexer. E aí que eu fui parar no pronto-socorro. É normal, né, e até necessário que a gente monitore o quanto que o bebê mexe, né? Então tem algumas questões que a gente tem que ficar alerta, né, em relação à gestação, principalmente na reta final. Então são alguns sintomas que podem ser sinais de pré-eclâmpsia, então você tem que ficar alerta nos movimentos do bebê. Então você tem que ficar alerta. O meu médico, ele não indicou eu ter esse Doppler fetal em casa na época, na primeira gestação. Então na segunda eu nem questionei, eu nem tive, porque ele alertou que às vezes a mãe pode ouvir o batimento dela e não do bebê, e às vezes deixar de ir para um pronto atendimento na maternidade porque tá achando que tá tudo bem, né? Às vezes ela sentiu que o bebê parou de mexer ou alguma coisa assim, ao invés de ir na maternidade, ela coloca o Doppler lá e ouve o coração dela e não do bebê e acha que tá tudo bem. Então, assim, depende muito do quão emocional você está bem, né? Do quanto que você está preparada para lidar com a gestação. Às vezes, se você é mãe de segunda viagem ou terceira, você entendendo essas questões, você sabe, eu posso até ter o Doppler fetal, mas eu sei que se eu sentir alguma coisa diferente, não vai ser ele que vai me fazer ficar em casa. Eu vou para uma maternidade, eu vou ver se tá tudo bem. É melhor eu chegar lá e confirmar que tá tudo bem do que eu não ir e ficar com alguma questão aqui que eu deveria ter ido para a maternidade. Quando eu tava com 37 semanas, por aí, eu fui na maternidade porque eu tava sentindo que o bebê tinha diminuído, parado de mexer. Então eu fiquei preocupada, eu vi que ele não estava mexendo tanto quanto ele poderia mexer. E assim, é normal no final da gestação, quando tá com 37, né,
até 36, não sei dizer ao certo a partir de qual semana, que os movimentos do bebê sejam reduzidos mesmo, comparado com semanas um pouco anteriores, né, do início do terceiro trimestre, porque o bebê tá maior, né, o bebê já tá mais gordinho, ele já ganhou mais peso, tá mais apertadinho dentro da barriga, então ele vai reduzir o movimento da barriga, só que existe um padrão, né, então no final da gestação, por mais que ele mexa menos que antes, tem um padrão ainda que ele fica mexendo. E você, quando você fica atenta a isso, você percebe que houve, assim, o bebê parou de mexer, o tanto que ele mexia, né? E aí isso é um alerta. E foi o que aconteceu com o meu bebê. Eu senti que ele estava mexendo muito menos do que ele mexia antes. E aí eu conversei com meu esposo e eu resolvi ir para o ponto de atendimento da maternidade. Então, quando chegou lá, eu expliquei por que eu estava lá e a gente fez todos os exames. E quando fez o ultrassom, viu que o líquido amniótico dele estava perto do nível mínimo. Quando eu cheguei no consultório da doutora, ela falou assim, olha, o líquido amniótico dele está baixo e você vai voltar para casa, né? Ainda não é um risco, porém você vai voltar daqui a 2 dias. Se ainda estiver baixo, a gente vai ter que entrar com uma cesárea de emergência. Se não, se ele aumentar de volta, tá tudo bem. Aí você tem que voltar daqui a 2 dias. Aí eu falei, ok. Então assim, o bebê tava bem, né? Os batimentos dele estavam bons, tava tudo bem. Só essa questão do líquido amniótico que ficou como um alerta. Então assim, eu fui pra casa, eu pensei, nossa, será que então que ele vai nascer mesmo? Né? E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que isso é ruim? Será o quanto que isso pode ser ruim? O líquido amniótico tá baixo dentro da barriga, sabe? Eu sei que poderia ser algo ruim caso ele ficasse abaixo do mínimo, mas até ali a médica falou que tá tudo bem, ainda tava dentro. Então assim, eu fiquei com essa questão na minha cabeça. E aí, dentro desses 2 dias, eu não fiz uma meditação, assim, eu não consegui me acalmar, foi ainda, acho que no fundo, mais preocupada, sabe? Mas tudo estava pronto, tudo estava preparado. E aí, quando passou esses 2 dias, era um feriado, né? E aí eu falei com meu esposo, olha, eu acho que amanhã eu quero voltar na maternidade, né? Acho que a médica tinha falado até para voltar depois de 3 dias. E aí eu falei que eu queria voltar naquele dia, né? Aproveitar que era feriado e a gente ir. E aí ele falou, ok. Então passou um dia, no outro era o feriado, a gente foi. E aí eu falei pra ele, vamos levar tudo. Vamos levar as malas, maternidade, vamos levar tudo que a gente precisa, o bebê conforto, porque vai aqui, né? E aí a gente foi. Chegando lá, a gente fez todo o processo do ponto de atendimento. E então fizemos ultrassom, cardiotoco. Cardiotoco é aquele exame que eles monitoram o batimento do cardíaco do bebê, né? A frequência cardíaca. E aí foi isso. Fomos. Depois que a gente fez o ultrassom, né? A própria doutora do ultrassom falou sobre o líquido amniótico. Quando chegou na sala, a médica confirmou, falou que o líquido amniótico estava abaixo do mínimo. Ela falou, você quer induzir o parto ou você quer fazer uma cesárea de emergência? O meu bebê, dentro do ultrassom, acusava que ele já estava bem grande. Ele tinha 37 semanas, mas ele já tinha peso de 40, ele já tinha comprimento de 40 dentro das ultrassons. Então ele já estava acusando que ele estava com 3,4 kg, né? Alguma coisa assim, 3,5 kg. E o comprimento dele estava acusando como 48, 49. E aí eu pensei, eu tô aqui com o colo do útero super fechado, se induzir é aquela dor, né? Eu falei assim, vamos fazer a cesárea de emergência, né? Aí eu falei assim, não, pode ser cesárea, não vou querer induzir o parto, não. E aí a gente foi encaminhado para cesárea. Nisso, gente, eu já comecei a orar, já comecei a rezar, só que eu tava muito nervosa. Eu comecei a ficar muito nervosa porque, diferente do meu primeiro parto, eu não ganhei alguns dias em casa pra ficar meditando e tudo mais.
Na verdade, é isso que eu gostaria de contextualizar falando sobre o meu relato de gravidez. Que a preparação para o parto já é meses antes, sabe? Principalmente emocionalmente, mentalmente. Então essa questão de você não se apegar ao que os outros falam, por exemplo, tem um monte de... Você começou a ver umas postagens de um monte de grávida começando a reclamar da gravidez, ou então falando que o parto foi difícil, ou então falando sei lá o quê. Você não tem que se apegar a isso, sabe? Você tem que se apegar à sua verdade, à sua gestação, né? Se apegar à positividade. Não é romantizar, fingir que é fácil. Não, mas é você ver por um lado que fortifique você nessa fase, né? Que é um momento temporário, é uma fase, né? A gestação é uma fase, tem o início dela e vai ter o término dela. Você vai parir, né? E que seja da maneira mais linda possível, né? Que você fique com saúde, o seu filho fique com saúde. E aí eu não estava preparada, eu estava muito nervosa. Eu comecei a orar, comecei a rezar, mas eu estava muito nervosa e muito pelo contrário da primeira gravidez, eu estava muito tensa. Eu não estava nada relaxada. E aí, quando a gente foi encaminhado para a sala, né, da onde eu ia ficar, né, mais uma vez foi a enfermaria, né, que é o tipo do nosso plano, né, do nosso convênio médico. Na primeira gestação, o nosso quarto a gente não dividiu com ninguém, porque na época, não sei se é porque o hospital era recém-lançado, não teve ninguém que precisou entrar no quarto. Então, praticamente eu tive um quarto individual, mesmo ele sendo nesse estilo de dividir. Agora, nessa segunda vez, eu já entrei no quarto e eu já tinha a informação que já tinha uma moça lá nesse quarto e que ela estava em trabalho de parto. E aí, ok. Então, eu já entendi que eu ia dividir aquele espaço com alguém. Aí, eu cheguei lá, me arrumei, tentei fazer uma maquiagem, respirei. Só que assim, foi tudo muito rápido, sabe? Lógico que não foi, tipo, 1, 2, né? Lógico que teve todo o procedimento lá do hospital para poder me encaminhar para cesárea. Teve aquela demorinha, né? Aí começaram a falar que daqui a tais horas vai ser o seu parto, né? Então eu passei a não comer mais nada, né? Por conta disso. E aí foram passando os minutos, só que passou muito rápido. Foi um pouco antes até do tempo que ela falou, que eu acabei subindo até um pouco antes do que ela tinha falado pro centro cirúrgico. E a gente foi. E aí, gente, eu tava muito nervosa, muito angustiada, porque foi assim, por mais que eu tava tentando me preparar emocionalmente, tipo assim, não, vamos levar as coisas na mala, porque vai acontecer e tudo mais. E tava acontecendo e eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de acontecer uma coisa comigo no parto. Então eu tava muito tensa. E aí, né, a gente tava ali no centro cirúrgico e tudo mais. Chegou a hora da AC. Gente, eu tava tão nervosa. Aí eu via que tinha vários médicos homens, mulheres, né, e tal. Aí, diferente também do primeiro parto, que tinha só mulheres. Aí eu vi que o anestesista era homem. Aí eu vi que tinha um cara que não sei se era o enfermeiro ou assistente do médico era homem. E aí eu vi que quem ia fazer o parto era um homem também. Aí eu vi que a pediatra era uma mulher e tinha mais uma outra mulher, que eu acho que é uma outra enfermeira. E aí assim, ok, não tem problema, né? Mas, tipo, você já vai na sua cabeça vendo algumas coisas diferentes do primeiro, né? E aí ele foi aplicar a AC, né? A anestesia. Gente, diferente do primeiro parto, eu senti uma dor terrível. Terrível. O primeiro eu não senti nada, não senti nem a agulha entrar, gente, eu não senti nada, não lembro de nada, de dor nenhuma, não tive dor. Agora, dessa vez, eu tava tão tensa, que parece que a agulha entrou na minha alma, sabe? E aí, teve uma hora que ele colocou e entrou, eu senti uma dor que foi automático, o meu corpo curvou. Aí, os enfermeiros chegaram perto, ele falou, não se mexe. Os outros enfermeiros chegaram perto, meu marido ficou com o olho regalado. E, foi inevitável, sabe? Foi, reflexo. E aí eu falei, meu Deus, que horrível. Doeu demais. Foi horrível a que foi nessa segunda experiência. E eu acredito que foi por causa disso, sabe? Foi porque eu tava muito tensa, muito preocupada. Olha só como a gente muda a atmosfera da situação.
Eu sei que foram aplicados, né, por pessoas diferentes. Dessa vez foi um médico e na outra vez foi uma médica, né? Mas eu acho que isso não afeta tanto quanto foi a minha percepção, sabe? Foi muito diferente das duas vezes. E essa segunda vez eu sei que eu estava tensa, eu não estava relaxada, eu não estava tranquila, né? Eu estava totalmente contraída e, enfim, foi bem doloroso. E não foi legal, sabe? Foi uma experiência bem angustiante. E aí, a outra questão também que foi bem diferente do primeiro parto foi que eu fiquei tão nervosa, que quando começou a fazer o efeito, eu comecei a me tremer que nem uma vara verde. Gente, eu comecei a tremer tanto em cima da maca. Tremi. E aí começou a me dar uma palpitação, uma sensação que tava me faltando ar. Aí eu falei, ai meu Deus, realmente eu vou morrer. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? E aí eu fui chamar o anestesista e falei assim, ai, eu não tô bem, tá começando a me dar um negócio. Eu nem lembro, não sei nem como descrever o que eu senti, gente. Era uma sensação estranha, um tremor, parecendo que eu ia desfalecer, enfim, não sei explicar. Aí eu chamei o anestesiologista e aí ele falou que tava tudo bem, que era só o efeito da anestesia, que ia ficar tudo bem. E aí depois foi passando, fiquei um pouco mais calma e aí foi acontecendo a cesárea, né, o parto. E aí eu já comecei a tentar me acalmar, né, meu marido tentou me acalmar, vai ficar tudo bem, né, e aí eu vi que eu precisava me acalmar, sabe, que eu tava muito nervosa. E aí eu falei assim, não, vou respirar fundo, que agora é o momento. E aí eu respirei fundo e aí começou a acontecer o parto do meu bebê. E assim, foi lindo do mesmo jeito, foi mágico, né, e ele nasceu, né, chorou. E eles vieram me entregar o bebê, assim como eles fazem mesmo, deixar o bebê pertinho da mãe, né, pra mãe sentir o cheiro e tal. E aí eu senti o cheiro e tal, só que aí o médico já falou assim pra pediatra, ele tá um pouco roxinho. Aí ela falou, não, tá tudo bem, a pediatra falando, tá tudo bem. E aí eu, tipo, ela deixou a gente ficar um pouquinho, tiraram uma foto dele. E aí já levaram ele para os protocolos que eles fazem, né, para as avaliações e tudo mais. E aí, ela, né, cuidando dele, né, a pediatra, o médico parecia que ele tava com o olho no peixe do gato, né, ele tava ali me costurando, fazendo o que ele tinha que fazer. Aí ele foi e falou assim, ele tá meio roxo, não tá? E ela falou assim, eu tô verificando, eu tô vendo, enfim, tô avaliando. Aí ela falou algum termo técnico lá pra ele, e aí eu só assim, né, tipo, tentando acompanhar, tudo bem, olhando meu marido, tudo bem. E aí meu marido lá perto, e aí, num desses momentos assim, a pediatra chegou perto de mim e do meu marido e falou assim, olha, o seu bebê tá muito bem, tá muito saudável, muito forte, ele tá ótimo, só que assim, por precaução, ele vai pra... Aí ela começou a usar uns termos técnicos que eu entendi ela falar grego. Entendi ela falar assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e tá tudo bem. Foi isso que eu entendi que ela falou. E na verdade, o que ela falou? Ela falou assim, ó, ele tá bem, mas só que por precaução, ele vai ser encaminhado pra UTI neonatal, porque ele tá com uma insuficiência respiratória, né? Então ele tava com dificuldade de respirar. E aí ele iria ser encaminhado para UTI neonatal só para fazer uma avaliação e confirmar se tá tudo bem. Eles estão tudo bem, logo ele ia pro quarto. Só que aí eu entendi que o quê? Que blá 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 blá, tava tudo bem e que ele ia pro quarto. Comigo. Foi isso que eu entendi. Aí, então assim, ok. Aí de repente eu vejo ela colocando ele na incubadora. E falou assim, vai ficar tudo bem, viu, mãezinha? Era uma pediatra toda alegre, assim, sabe? Como se fosse mais um dia de compras no shopping. E ela vai ficar tudo bem, viu, mãezinha? E aí foi levando, aí dá tchau pra mamãe, vai ficar tudo bem, logo vocês vão se ver. Aí foi levando, assim, o carrinho, assim, com o Matheus dentro, né, com o meu bebê dentro. E aí eu e meu marido, a gente se olhou assim, e a gente começou a chorar. Porque... diferente do primeiro parto, que né, a gente sabia que o bebê, depois que nasce, ia pro meu colo, ia ficar comigo. E assim, diferente do primeiro parto, que é tudo uma novidade, você é mãe de primeira viagem,
né? São outras preocupações que você tem, você quer, né, oferecer o melhor ali, o bebê é uma coisa nova ali no seu colo e tal. Agora não, agora eu tinha experiência com o bebê, eu queria segurar o meu bebê, eu queria estar ali com ele nos meus braços, eu queria viver ele pegando no meu peito, eu amamentar, eu queria viver isso, você entendeu? Eu já sabia como era e eu queria ter isso. Quando a gente... E o meu marido é a mesma coisa, ele já sabia que o bebê ia ficar comigo e depois a gente ia pro quarto e tudo mais. E uma coisa que eu não falei é que antes de ir pra sala de cirurgia, normalmente as mães colocam já um enfeite de maternidade na porta. E eu não coloquei, né? Eu falei assim, eu vou deixar pra colocar quando eu voltar pro quarto com o bebê. Só que, infelizmente, eu não voltaria pro quarto com o meu bebê. Aí, eu e meu marido começamos a chorar. Só que aí ele, né, segurou minha mão. E eu falei, aí a gente já, tipo assim, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. E aí eles terminaram todo o procedimento lá da cirurgia, né, tudo mais. Fui encaminhada para a sala de recuperação, né, para passar anestesia. E só que aí, gente, eu não consegui fechar o olho, eu não consegui, sabe? Eu só olhava o relógio para esperar passar esse tempo que eu iria sair dali, para eu ver em que momento que eu ia poder ver o meu bebê. Eu não tinha entendido direito o que estava acontecendo, né? Então eu queria entender o que estava acontecendo. O meu marido, ele foi junto, né, com o bebê logo em seguida, assim, chamaram para ele junto para acompanhar. Então, assim, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Eu tinha entendido blá 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 da pediatra e eu não sabia o que realmente estava acontecendo. Aí teve um momento que depois que passaram bastante horas, eu pedi pra enfermeira verificar onde meu marido estava, sabe? Como é que estava o meu bebê e tudo mais. Eu precisava de alguma informação. Enfim, meu marido, acho que ele só apareceu quando eu já estava sendo encaminhada pro quarto, né? E mais uma vez a minha anestesia demorou bastante para sair, né? Para eu poder sentir minhas pernas novamente de novo. E então eu tava muito dolorida, gente. Diferente também do primeiro parto. Quando eu fui tirá-la da maca para colocar na cama, eu lembro que eu senti uma dor. Mas dessa vez, gente, eles entraram com a maca no quarto, né? Lembra que eu falei que era o quarto dividido? E que tinha uma mãe em trabalho de parto? Então, ela tava lá no quarto com o bebê nos braços. E eu tava entrando de maca, né? Sem o meu bebê. Voltando de uma sala de parto, sem o meu bebê. Quando eu passei por aquela mãe que tava com o bebê nos braços e eu tava entrando no quarto sem o meu bebê nos braços, quando eles me pegaram para colocar na cama, eu chorei. Eu chorei tanto que era uma mistura da dor que eu tava sentindo no corpo com essa questão, assim, de não estar com o meu bebê ali, sabe? E aí elas pensavam assim, nossa, tá doendo muito, né, mamãe? Tá doendo. E eu falei, tá doendo, mas tá doendo muito a minha alma, sabe? Essas primeiras horas ali no quarto foi um pouco difícil pra mim. E, gente, já fazem 3 anos que isso aconteceu, né? Mas... Então, né? Só continuando, essas primeiras horas ali no quarto foram um pouco difíceis pra mim. Porque eu tava ali lidando com essa questão de saber como é que o bebê tava. Então aí o meu esposo explicou, né, onde é que ele tava e tudo mais. Falou que ele tava bem, né, que os médicos falaram que ele só precisava ficar um pouco ali de observação, né. Aí ok, aí passou esse tempo que eu tive que ficar no quarto, esse período para eu realmente me recuperar e andar, né. Então acho que aí eu tomei meu primeiro banho, então eu tive que esperar todas essas horas para realmente eu poder me recuperar e tomar o primeiro banho. E aí depois que eu tomei o primeiro banho, que eu pude subir para ir ver o bebê. Quando eu cheguei lá naquele ambiente, né, de UTI neonatal, eu entrei, né, tem todo o procedimento de higienização e tudo mais. E aí eu entrei lá, e aí quando eu vi o bebê, né, meu filhinho na incubadora, é inevitável, a gente chorou, né, e meu coração tava assim apertado. Eu chorei assim, eu tive aquela reação emotiva. Eu já pensei assim, eu tenho que ser forte.
ele tá ali, ele já tá precisando ser forte, eu preciso ser forte para ele, eu preciso estar pronta para ele. E aí lembra que eu falei daquela questão, né, de que eu queria muito que tivesse logo parto, eu queria logo ter o bebê, eu queria tanto que passasse logo essa fase final da gestação, né? Que eu tava querendo logo parir, porque tava muito difícil, tava difícil pra dormir, difícil pra andar, difícil sei lá o quê. E eu tava muito nesse pensamento negativo, assim, que era difícil, e muito na ansiedade, e muito também naquele pensamento negativo de que poderia acontecer uma coisa ruim comigo. E aí naquele momento eu pensei assim, nossa, como eu fui egoísta, sabe? Meu bebê nasceu com 37 semanas, a minha filha nasceu de 40, sabe? Por que eu não entendi que era uma fase, sabe? Por que eu fiquei com esse desejo, alimentando esse desejo, sabe? Será que se eu tivesse com mais... eu sei que, gente, isso é relativo, a gente não sabe, mas será que se eu tivesse sido mais positiva, sabe? Será que se eu tivesse ficado mais... como é que fala? Mais atenta à minha gestação, com mais carinho nesse final, independente das dificuldades, mas entendesse que era uma fase, eu não estivesse cuidando mais, assim, vai que eu não bebi água o suficiente, sabe? Vai que, enfim, eu atraí isso, sabe? E aí, naquele momento, eu pensei assim, eu fiquei tão preocupada, né? Eu acho que essa ficha caiu quando eu vi meu bebê saindo da sala cirúrgica e indo pra UTI. Eu pensei assim, eu fiquei com tanto medo de acontecer uma coisa comigo, que eu jamais imaginei que poderia acontecer uma coisa com meu bebê, sabe? E naquele momento eu pensei assim, eu preferi que tivesse sido comigo, e não com ele, sabe? E eu me senti muito egoísta, muito egoísta. E aí eu comecei aquela coisa, né? Eu sempre venho a culpa, os questionamentos, o que eu poderia ter feito de melhor na gestação, será que foi alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer, né? Aí teve esses pensamentos que eu tive, que assim, né? Uma das coisas que o médico falou, um dos médicos falaram, assim, uma das coisas que o médico falou foi que possa ser que ele nasceu, né, como se fosse prematuro. Ele falou que possa ser que ele não tinha as semanas que ele tinha. Possa ser que, como é uma estimativa, ele estava 3 dias a menos daquilo que a gente estava achando que ele tinha. Ou 4 dias. E aí já cairia no quê? Nas 36 semanas, que seria prematuro. Ele falou que ele considerava o meu filho como um bebê prematuro. Independente se ele era grandão, né? Que já nasceu de mais de 3 quilos, ele já estava com o comprimento de um bebê de 9 meses e tudo mais, mas ele foi considerado como se ele nasceu e não tivesse entendido que nasceu. Então ainda tinha líquido no pulmãozinho dele, ele ainda não sabia respirar sozinho. E, enfim, foi essa questão assim que fez ele ficar na UTI, né? E depois ele também teve icterícia. Mas aí icterícia a minha filha também teve, minha filha mais velha. E é mais por questão de tipo sanguíneo mesmo. E isso não era o maior dos problemas. Então a questão mesmo é que ele precisava aprender, conseguir respirar sem o aparelho, né? Ele estava com um aparelho chamado CPAP. Então ele conseguindo respirar sem esse aparelho, ele iria conseguir mamar, né? Por uma madeirinha ou pelo meu peito. Então como ele estava ainda respirando com esses aparelhos, ele mamava por sonda e era a fórmula, sabe? Não era o leite do meu peito. Porém, paralelo a isso, eu me entreguei, sabe? Eu me entreguei assim na questão de me entregar para dar o meu melhor, sabe? Eu pensei, eu não vou ter pensamentos negativos, eu vou apegar minha fé. Então eu rezava terço todos os dias, porque eu comecei a frequentar, né? Então, uma questão que eu acabei pulando é que eu tive alta na maternidade. E então assim, voltando. Então a gente visitou meu bebê, então os médicos explicaram o que ele tinha, e aí eu comecei a ter esse tipo de rotina. Eu voltava pro quarto, né, me alimentava, tal, tomava os medicamentos e depois eu voltava de novo quando eu podia para ver ele e ficar lá com ele, né, ficar naquele ambiente. Né? Uma coisa que me pegou muito
foi ver tantos outros bebês aí na UTI e tantas outras circunstâncias, sabe? E tinha bebê lá de 40 semanas, de um parto normal, sabe? Tinha bebê de 38, tinha bebê de 34, tinha os bebês prematuros, gêmeos e etc. Então eu vi que tinha tantas mães aí, tantos pais com o coração aflito, sabe? Com aqueles anjinhos ali, sabe? Na maternidade, cada um torcia pro outro, sabe? E assim, gente, cada hora parecia uma eternidade. Então assim, ok, a minha rotina continuou sendo essa. Eu frequentava a UTI neonatal, ia pro meu quarto e depois frequentava. Só que sabe quando você sente um vazio lá no quarto, sabe? Até porque a moça que tava do meu lado tava lá com o bebê, cuidando do bebê. Precisei mexer aqui na câmera, mas eu espero que esteja tudo certo. Bom, aí foi essa rotina que a gente acabou tendo. E aí eu tava convivendo com essa mãe que tava com um bebê no quarto. Eu fiquei um pouco constrangida de estar ali e não estar com o meu bebê. Constrangida assim, no sentido não envergonhada, mas tipo assim, ai que difícil, sabe? Eu queria estar nessa condição dessa mãe com o meu bebê aqui. Só que ao mesmo tempo eu sei que aquela mãe não tinha culpa e que não tem como o hospital controlar isso, sabe? É tudo muito inesperado. O parto é inesperado. Não tem como um hospital contar que, tipo, aquelas duas pessoas que vai ficar naquele quarto, eles saberem qual que vai ter alguma circunstância. Ou então, tipo assim, aí viu que eu não fui com o bebê, aí vai mudar o quarto de última hora, sabe? Eu acho que é muito inviável. Então, eu tive essa noção de que, tipo assim, aquela família não tem culpa em nada disso. E nem eu tenho culpa, e nem o hospital tem culpa. É a gente ter a maturidade de entender que são coisas que fazem parte da vida, sabe? E aí eu conversei muito com aquela mãezinha, eu desejei o melhor pra ela, pedi pra Deus abençoar muito ela, o bebê dela, né? E eu me entreguei a Deus, assim, em relação ao meu bebê. Eu senti que eu tinha que me manter muito positiva, né? E eu tinha que ser um apoio pro meu filho naquele momento, sabe? Então aí chegou o momento de eu ter alta. E aí quando o médico veio chegar pra mim e falar, você vai ter alta, né? E aí eu não ia embora com o bebê nos braços. Aí quando ele saiu do quarto eu comecei a chorar. Eu olhei pro meu marido e não consegui. E eu tenho dificuldade de chorar, sabe? Na frente de outras pessoas, diante de algumas circunstâncias, sabe? E aí eu comecei a chorar. Só que eu pensei, eu sei que Deus está comigo e eu vou estar aqui toda hora. Eu não vou estar aqui nessa cama, mas eu vou estar aqui ainda e eu vou continuar a acompanhar meu filho. E se Deus quiser, o mais rápido possível ele vai sair, vai ter alta, né, com saúde. E aí foi isso, gente. Resumindo, né, sobre a amamentação, né, sobre como é que foi esse processo de eu tirar o leite. Lá do lado da UTI neonatal tem um espaço totalmente preparado e equipado para as mães fazer a ordenha, para não perder essa descida do leite, né? E todo esse processo. Então a gente tem todos os extratores de leites lá, elétricos, tem uma nutricionista, né, especialista em amamentação, né? Então a gente participa meio que de um curso, tem toda a introdução, toda a orientação. Então foi muito bom essa parte e eu me dediquei para estar nos horários que eu pudesse estar lá pessoalmente para poder fazer a ordenha e a preparação do leite, porque a gente não podia fazer a ordenha em casa e levar o nosso leite de casa para lá, né? Acho que o que eu me lembro era mais ou menos isso. E então assim, eu comecei a pegar na minha fé, sabe? O que eu já devia ter feito assim com mais intensidade já na minha gestação, sabe? Que eu acho que é diferente da gestação primeira. Eu não tive tantos conflitos externos, mas eu tinha os meus conflitos internos, entendeu? E então assim, a partir desse momento, eu não pensei em passado, né? Eu não pensei em culpa, porque eu vi tantas situações diferentes ali naquela UTI, que tem coisa que também a gente não sabe se seria realmente diferente, se a gente tivesse feito diferente. O que eu tinha ali era o agora, né? Era o que eu tava vivendo aí naquele momento e que eu precisava viver aquilo naquele momento da melhor forma positiva e oferecer o melhor que eu podia.
Então eu me apeguei a Deus, me apeguei à minha fé, me apeguei a Maria, sabe? O terço que eu rezei todos os dias a caminho da maternidade me fortaleceu tanto, sabe? É como se viesse uma carga dos céus, como se tivesse como se eu recebesse uma empatia de Maria, sabe? É como se eu tivesse sendo acolhida espiritualmente e amparada e recebendo esse gás toda vez que eu rezava. E sim, teve dias que eu tava meio cansada, né, desanimada. A gente tava acordando de madrugada, indo dormir de madrugada, eu acordava de madrugada praticamente, para poder chegar na maternidade, porque era muito longe da nossa residência. Mas no fim deu tudo certo, assim, essa questão desse processo foi difícil, mas eu tava muito inchada, eu tinha recém-operado, né, então como eu não tava com o resguardo, né, o repouso que eu teria que ter, eu comecei a inchar muito, e eu fiquei até mais pesada do que quando eu tava gestante, de tanto que eu inchei. E até teve um desses dias que eu fui pra maternidade, uma enfermeira pediu pra eu não ir, sabe? Pediu pra eu ir, sabe? Deixar um dia, ou ir só no final da tarde, não ficar indo todo dia de manhã, passar o dia inteiro, depois ir depois de novo de manhã, sabe? Porque ela falou que eu precisava descansar. Porque ela falou, ela até não esqueça a frase que ela falou. Ela falou assim, olha, seu bebê, se Deus quiser, ele já vai ter alta. E você precisa estar bem pra cuidar dele. Então você também tem que cuidar de você. Fica tranquila, que a gente tá cuidando dele aqui. Você precisa cuidar de você também. E aí eu vi que naquela altura eu tinha oferecido tudo que eu podia e que realmente eu precisava tirar, tipo, umas horinhas pra dormir, pra dar uma repousada. E aí eu fiz isso e assim, eu e meu marido, a gente tentou cuidar do nosso emocional, se manter forte, né? Lógico que nem sempre eu consegui. Teve um momento que eu comecei a chorar, assim, que a gente decidiu ir num restaurante pra comer, né? Porque eu não tava conseguindo fazer comida nem nada. A maioria das vezes a gente precisava comer algum lanche na rua, comer na rua. E aí teve um dia que a gente foi pra um restaurante. E aí nesse restaurante eu vi que tinha um parquinho de criança. E aí naquele momento eu não estava com a minha filha, porque ela estava na casa de uma avó, pra gente poder conseguir fazer essa rotina da maternidade. E eu não tava com meu filho, porque ele tava na UTI. E aquilo parece que juntou assim em mim, que aí eu meio que libertei e deixei eu chorar um pouco, sabe? Mas aí eu já deixei esse choro escapar e tal. E aí depois eu falei assim, pronto, chorei, mas agora vamos voltar. Eu preciso ser forte, isso vai ser passageiro. Meu bebê, se Deus quiser, em breve, ele vai ter alta, sabe? Vai só evoluir. E é isso. Foi intenso, gente. Os dias dentro de uma UTI, com o filho na UTI, parece que são eternos, sabe? Ele ficou no total 8 dias. Aí eu vou resumir agora esse final, sabe? Ele ficou 8 dias na UTI e aí ele teve alta. Ao mesmo tempo que eu pedia para Deus para ele ter alta, eu pedia para Deus para ele ter alta conforme a vontade de Deus. Que eu sei que Deus só ia permitir meu filho ter alta se ele estivesse realmente bem, sabe? Porque eu não queria também levar meu filho para casa e ter que voltar com ele de novo, sabe? Por ele não estar 100%. Então, quando os médicos até falavam isso, que eles estavam esperando ter certeza que ele estava bem, né? Eu falava, ok, tudo bem, porque eu também concordo, sabe? Então, é isso, gente. Graças a Deus, no final, ele teve alta e depois ele não precisou voltar de novo. E assim, foi... E uma outra coisa também, só para encerrar o vídeo, é que eu percebia como era o cuidado das enfermeiras com todos os bebês que estavam ali. Esse cuidado das enfermeiras com os bebês que estavam ali era tão lindo. Então, tipo assim, eu tô fazendo o que precisa ser feito. Então, é trocar fralda, é alimentar, é fazer coisas até muito mais difíceis que isso, diante de tantos bebês ali, e ainda, tipo, ter bebês ali que estavam numa situação mais delicada. E elas estavam ali dedicando, parecia um amor, assim, sabe? Dava pra sentir o amor daquelas enfermeiras que estavam ali naquele espaço. E eu fui muito grata a isso. E eu peguei isso também pra, assim, ter recém-nascido é difícil, né? Mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, sabe? É um bebezinho, ele é frágil,
ele é dependente da gente. Então, assim, é difícil, mas eu comecei a tentar não reclamar, sabe? Que às vezes, diante daquelas situações que ocorrem na vida, a gente quer reclamar, né? É difícil, você não quer, Então eu tentei até não reclamar e encarar um pouco desse jeito. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então eu arrumava, não ficava pensando muito em alimentar uma reclamação em nada, sabe? Ia lá e fazia algumas coisinhas e também dedicando meu amor e gratidão pro meu bebê tá ali, saudável, firme e forte. Bom, gente, esse é o Relato de Parto. Eu preciso encerrar aqui porque eu vou sair, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal, dê um like, né? Clique em gostei, né? E ative o sininho. Espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Um beijo!